Tengo la sensación que ustedes han entendido que tiene ahora la palabra José Saramago. Tenho uma má notícia para vos dar. A má notícia que eu tenho para vos dar, sobretudo depois de termos escutado os nossos amigos que falaram antes de mim, a má notícia é que eu não sou utopista. E pior notícia ainda, considero a utopia, ou o conceito de utopia, não só inútil, como também tão negativo, mesmo ponham, enfim, umas aspas, como a ideia de quando morrermos todos, vamos para o paraíso. A utopia, segundo se diz, começou com Thomas More, com o seu livro A Utopia, publicado em 1516, e aí se coloca o nascimento de uma palavra, de uma ideia, mas podia irmos muito mais atrás. Podíamos ir a Platão. No fundo, a utopia nasce sem nome, e talvez o que esteja a atrapalhar aqui tudo isto seja o nome, porque curiosamente tudo quanto foi dito antes podia ter sido dito com igual rigor, com igual propriedade, com igual pertinência, sem a introdução da palavra utopia. Demonstrarei, ou pelo menos tentarei demonstrar mais adiante, porque há uma questão que é indissociável da utopia, ou do pensamento utópico, ou do anseio do ser humano por melhorar a vida, e não só no sentido material, melhorá-la também num sentido, numa outra dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão ética, a dimensão moral, está indissociavelmente ligada, e parece que não, à revitalização e, se quiserem, à reinvenção da democracia. Mas vamos primeiramente a Dom Quixote. Queria dizer, antes de falar de Dom Quixote, que aos 5.000 milhões de pessoas que vivem na miséria, conforme nos aclarou Inácio Ramonet, a palavra utopia não significa rigorosamente nada. Perdón un minuto. Yo hago aquí un llamado a los representantes de la prensa para que dejen de desenchufar los cables de la traducción, porque si siguen así nosotros vamos a tener problemas muy serios. Los técnicos vienen continuamente a reponerlos y los de la prensa siguen desenchufándolo. Les rogaría que tengan una responsabilidad hacia los demás y no solo hacia los medios que ellos representan. Perdão. Dizia eu que aos 5.000 milhões de pessoas que vivem na miséria, essas a quem se referiu Inácio Ramonet, o conceito, a palavra, as sílabas, o som de utopia, repito, não significa nada. E também não significará muito depois de que tenham as suas necessidades essenciais satisfeitas, que passem também a usar ou a divulgar ou a utilizar num discurso mais ou menos emotivo a palavra utopia, como se isso viesse acrescentar algo àquilo que efetivamente pelo trabalho, pela luta,
tinham conquistado para deixar de ser 5 milhões de pessoas na miséria e passarem a ser 5 mil milhões de cidadãos, como se dizem os franceses, à part entière. Imaginemos que Alonso Quijano, que tenho que dizer que lamento muito que Cervantes não nos tenha falado mais desse homem anterior a Dom Quixote, que se chamava simplesmente Alonso Quijano. Vamos imaginar que Alonso Quijano estava, como às vezes se diz, podemos dizer, cada um de nós, estava farto da vida que levava. Conhecemos todos aqueles casos em que a pessoa sai de casa e diz: vou comprar cigarros, e nunca mais volta. Esse é o caso da pessoa que estava farta da vida que levava e decidiu sair por uma porta, enfim, não muito leal, não muito digna. Vou comprar cigarros, e nunca mais voltou. No tempo de Cervantes era difícil, creio mesmo que seria impossível, que alguém tivesse decidido mudar a sua vida de uma maneira tão radical quanto essa, em que consiste efetivamente a mudança de vida de Alonso Quijano para transformar-se em Quixote, só pelo facto de Alonso Quijano decidir: eu quero mudar de vida, porque ninguém, enfim, no pequeno meio em que ele vivia, ninguém o entenderia. Então a maneira fácil era dizer: estou louco. E a partir do momento em que alguém diz ou se comporta como um louco, tudo lhe é permitido porque é louco. E esse é o grande truque de Alonso Quijano, que se declara louco sem o ser. Adiante, na Serra Morena, quando as aventuras de Dom Quixote já vão assim bastante adiantadas, e com essa paixão inventada, porque é uma paixão inventada, de Dom Quixote por Dulcinea, Dom Quixote resolve enviar Sancho Panza como seu emissário com uma mensagem para Dulcinea. E para demonstrar até que ponto ele está sentido, enfim, pela ausência, até que ponto lhe chegou a paixão, ele vai repetir os atos, os feitos de um outro herói da cavalaria andante, Amadís de Gaula, que para demonstrar o seu amor e o seu pesar e tudo mais, enlouquece. Este fenómeno, digamos, de entrar em la loucura para demonstrar algo mais que a cordura não é capaz, é realmente interessante. Então ele imita, tira a roupa, dá cabriolas, há uma, digamos, aí, digamos, nessa passagem da Serra Morena, Sancho Panza, que no fundo não é um burguês, mas tem a moral de um burguês, se escandaliza muito porque as partes íntimas de Dom Quixote ficam à vista e tudo mais, e louco. E no final, Dom Quixote resolve voltar a ser Alonso Quijano. Um itinerário de uma falsa loucura que acaba por regressar aonde principiou, à humilde razão humana com a qual temos que viver e com a qual temos que trabalhar. Curiosamente, muitíssimos anos depois de Platão, muitíssimos anos depois de Tomás Moro e bastantes anos depois também de Fourier, que aqui está outro ideólogo da utopia, aparece um poeta francês chamado Rimbaud, que escreveu meia dúzia de palavras que são essenciais em tudo isto quanto estamos a dizer aqui. Esse verso, diz simplesmente isto: La vraie vie est ailleurs. Traduzindo ao português de Camões e de Machado de Assis, isto significa que a vida autêntica está noutro lugar. Por aqui se podia estabelecer um nexo de utopia entre, por exemplo, Tomás Moro, entre, por exemplo, o que haja de utópico em Dom Quixote, e eu estou muito de acordo com o Inácio, porque efetivamente
Dom Quixote também não é um utópico, também não é, melhor dizendo, um utopista, mas efetivamente nestas palavras, la vraie vie est ailleurs, a vida autêntica está noutro lugar. Isto pode ligar-se nesta cadeia de associações de ideias e de ecos de ideias que vêm de trás e que vão sendo captadas ao longo do tempo, com a ideia de que talvez, afinal, houvesse, no caso de Dom Quixote, um intento utópico. Já foi dito que não, efetivamente é muito difícil, porque, no fundo, Dom Quixote é um pragmático, no melhor sentido da palavra, que também pode ter um bom sentido. Também é certo que, digamos, as palavras são umas desgraçadas, quer dizer, fazemos delas tudo aquilo que queremos. Um político português que esteve aqui há poucos dias, aqui já foi dito que a política é a arte do possível, pois ele disse há uns anos que a política era a arte de não dizer a verdade. E sabemos que o discurso político, em grande parte, mesmo que não seja um discurso, mesmo quando não é um discurso para esconder, para não dizer a verdade, é um discurso que pelo menos a falseia, a deturpa, a condiciona, a manipula. Ao mesmo tempo,